Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos, amém. E feliz Páscoa a todos, que a certeza do Cristo ressurreto seja a alegria das nossas vidas hoje e sempre. Deus abençoe. Como hoje é o dia da ressurreição, um dia de alegria, um culto festivo, porque aquele que é o amado de nossas almas vive hoje e para todo sempre. Quando nós dissemos que Jesus Cristo ressuscitou, como bem dito pelo pastor Edinaldo aqui, se ele ressuscitou, ele vive todos os dias e está presente nas nossas vidas todos os momentos, seja momento de tristeza, seja momento de felicidade, momento de angústias, momento de alegria, o Cristo ressurreto se faz presente nas nossas vidas. E essa é a alegria que inunda o nosso coração, a alegria do Cristo ressurreto. E como hoje, essa manhã é a manhã da ressurreição, eu gostaria de falar um texto que fala sobre a ressurreição de Cristo, que está lá em Lucas 24. Nós iremos ler Lucas 24, do versículo 1 até o versículo de número 12. Lucas 24, do versículo 1 até versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa manhã e obrigado pelas nossas vidas. Te agradeço pela sua palavra aberta e exposta, Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo vive, que essa palavra seja viva ao nosso coração, porque é a palavra do Senhor, Deus. Então fale ao nosso coração, porque nós queremos ouvir a sua voz. E por isso estamos aqui nessa manhã, Deus. Seja misericordioso sobre as nossas vidas e que a sua graça recaia sobre nós. E que possamos ouvir a sua mensagem e a sua palavra. E que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem e quer para nós nessa manhã. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, creio que seja um texto muito conhecido, porque ele é um texto de ressurreição. E a temática da manhã eu já vou trazer para nós, que a temática é dúvidas e fé. Ressurreição, dúvidas e fé. Porque o que acontece aqui? O evangelista Lucas, ele traz o relato de 2 mulheres, ou de mais mulheres, 3 mulheres e mais algumas mulheres que estavam ali junto com Jesus, elas caminharam com Jesus. Essas mulheres as mesmas mulheres que lá em Lucas 8, versículo 2, diz que eram as mulheres que ajudavam Jesus em seu ministério, financiava Jesus em seu ministério. Eram mulheres e discípulas de Jesus que caminhavam com ele. Jesus Cristo havia morrido na sexta-feira, né? Ele havia morrido na sexta-feira, foi sepultado, e as mulheres correram rápido para suas casas, para onde elas estavam, para preparar ali os perfumes.
perfumes e incensos, deu uma travada aqui no microfone, perfumes, incensos ali para embalsamar o morto, para colocar aquilo ali nos que morrem, para que eles pudessem durar mais tempo, para que eles pudessem ficar com um cheiro não fétido. Então elas foram preparar isso. Só que no sábado elas não foram fazer passar o perfume ali no corpo de Jesus, porque sábado era o Shabat, e no Shabat os homens não trabalhavam, as mulheres não trabalhavam. Então por isso no sábado elas não foram até o túmulo de Jesus e foram no domingo. No Shabat o homem não trabalha, mas Deus, ele continua trabalhando. O homem, ele não poderia trabalhar. Por isso que essas mulheres não foram no sábado, ou logo depois que Jesus saiu do túmulo, logo que Jesus saiu da cruz e foi para o túmulo, elas não foram passar as especiarias e o perfume, porque elas não podiam. Nisso aqui, na ressurreição de Cristo, é que nós somos chamados para um relacionamento. Isso é algo muito interessante. O próprio Jesus, ele fala isso várias vezes. O próprio Jesus trata Deus como Pai. Deus trata o próprio Jesus como Filho. Jesus nos trata filhos, um relacionamento de pai e filho. E Jesus nos chama para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, com as pessoas e com o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque essas mulheres, os discípulos de Jesus, tinham um relacionamento com Cristo enquanto eles estavam vivos. Ele caminhava junto com Cristo, eles estavam junto com Jesus, e quando morre, Jesus, quando ele morre, gera muitas dúvidas no coração dessas pessoas, e Jesus também os chama para um relacionamento. E vendo esse texto aqui, uma coisa veio ao meu coração. Eu lembro daquele físico chamado Stephen Hawking, não sei se já ouviram falar, aquele que é falecido, né, morreu já faz uns 2 anos, 3 anos, e ele era ateu, né, convicto, e uma das suas frases era assim: sou ateu, e na minha opinião a explicação mais simples é que Deus não existe. Ninguém criou o universo, ninguém criou o mundo, e ninguém dirige o nosso destino. E eu queria trazer um resumo. Ateísmo é a crença de que não existe um Deus. Ateísmo é a crença que não existe um Deus, um Criador, alguém que cuida do destino das pessoas. E esse homem, ele era convicto de sua fé. A fé no ateísmo. Ele não cria que um Deus existia. Só que isso é algo muito complicado. Como esse cientista, eu não tenho esse tipo de pensamento, e creio que muitos dos irmãos não têm esse pensamento. Um teólogo cristão chamado Philip Johnson, ele diz assim, que aquele que se diz ser cético, aquele que se diz ser ateu, ele não tem uma crença, outro conjunto de crenças, onde ele crê que alguma coisa não existe. Então, vou repetir, aquele que não tem uma fé, ele tem uma fé em alguma coisa, nem que seja na ciência. E isso é um beco sem saída. Se alguém não tem fé em Deus, fé em alguma coisa, ele precisa ter fé em algo. Todos os seres humanos têm fé. Nem que seja na ciência, nem que seja em ideologias, filosofias. Esse homem não acreditava em Deus, e a única forma que ele entendia para explicar o mundo era a ciência. Isso é algo muito complicado. Porque se Deus ele não existe, muitos problemas começam a acontecer nas nossas vidas. E pensando sobre isso, uma vez eu estava conversando com um amigo, e não sei se vocês já refletiram sobre isso. Se por acaso, hoje, neste momento, você pensasse assim: Deus não existe. Foi essa conversa que a gente estava tendo. Se hoje, por acaso, você descobrisse que Deus não existisse, que diferença isso faria na sua vida? Foi essa pergunta que eu fiz, e eu trago a reflexão para os irmãos. Se Deus não existisse, que diferença isso faria na sua vida? E ele começou a dar alguns argumentos ali, e falou: se viver sem Deus seria algo complicado. E trouxe até para reflexão também. Se Deus não existe, ou se nós vivemos como pessoas que vivem como aquelas outras que não creem em Deus, se nós temos uma vida parecida, nós temos que também verificar como é que está a nossa fé. Se nós temos uma vida onde não diferencia de nada daqueles que não creem em Deus, qual diferença faz se Deus existe ou não? Essa é a pergunta que eu trago, e a reflexão que a gente tem que trazer.
Se você vive como alguém que não, como a mesma pessoa que não crê em Deus no seu trabalho, que diferença faz Deus existir ou não na minha e na sua vida? Se você vive como alguém que Deus não existe, não é o Senhor da sua vida, dentro da sua família, dentro do seu casamento, que diferença faz se Deus existe ou não? Se você vive como alguém, ou se nós vivemos como alguém, que da mesma forma daqueles que não creem que Deus exista. Que diferença faz? Você já parou para pensar? Se você pensasse nisso, e foi algumas coisas que a gente começou a argumentar sobre isso, ele perguntou, então você, Alan, que sentimento você teria? Ou, para você, como seria se Deus não existisse? E eu tenho isso bem claro no meu coração e na minha mente, porque até meus 19 anos, que foi o momento de minha conversão, eu não cria em Deus. Eu era um ateu convicto, como o Steve. Eu sou professor de História, fiz faculdade de História, e o engraçado é que minha conversão foi na faculdade. Foi na faculdade de História que eu comecei a crer que um Deus existia. E a pergunta que ele faz para mim é, e para você? Se você descobrisse hoje que Deus não existe, qual seria o seu sentimento? E eu fiz algumas teses ali. Eu falei, olha, se Deus não existisse, a vida não teria sentido. Se Deus não existir, a vida ela não tem sentido. Nós não temos para onde ir. Se Deus não existe imortalidade. Existe, quando nós morrermos, nós não temos para onde ir. Se Deus não existe, acaba o sentido da minha vida. Acaba o sentido de nossas vidas. Porque nós só estaremos vivendo neste mundo largados e sozinhos. E uma coisa muito interessante, que até falei com ele, eu lembrei de uma frase do Sartre, que ele fala assim, uma vez perdida a eternidade, não faz muita diferença se isso vai durar horas ou muitos anos. Uma vez perdida a eternidade, não faz sentido se ela vai durar horas ou muitos anos. Porque se não existe eternidade, nós vivermos 10 anos, ou 15 anos, ou 50 anos, quando nós fecharmos os nossos olhos, tudo acabou. E foi exatamente isso que eu disse para ele, acabou, não faz mais sentido. Eu posso criar algum sentido para a minha vida, mas ela irá morrer quando eu for para o túmulo. Eu posso criar alguns sentidos para a minha vida, filosofias, ideologias, mas elas irão morrer comigo quando eu fechar os meus olhos, quando nós fecharmos os nossos olhos. Se Deus não existe, não existe imortalidade. Não existe vida eterna. Imagina que vida triste. Imagina que absurdo isso seria para a nossa alma, para o nosso coração e para a mente humana. É impossível Deus não existir. Nós precisamos daquele que traz sentido para as nossas vidas. Ele precisa para que a nossa vida tenha sentido. Se Deus não existir também, a vida ela não tem valor. E quando eu digo valor, eu estou falando de valores morais. Porque qualquer sociedade, qualquer pessoa pode criar os seus valores morais. Elas podem criar a sua forma de viver. Se nós não tivermos um balizador, que é a Bíblia Sagrada, se nós não tivermos aquele que nos convence, que é o Espírito Santo, não tem valor a vida. As pessoas vivem da forma que elas querem viver, criam valores que não são pautados nas Escrituras e valores de eternidade. Se um Deus não existe, não tem valor a vida humana. E se Deus não existe um propósito para as nossas vidas. Nós precisamos de um propósito de vida. Porque a nossa vida se encerraria na nossa morte. Na escuridão e nas trevas da morte. Isso seria triste, seria horrível para a humanidade. Se Deus não existe valor em nada, em questões morais, em nada. E mais alguma frase aqui que eu peguei de Dostoiévski, que ele fala assim: não pode haver virtude sem imortalidade. Não pode haver virtude sem imortalidade. Se Deus não existe, se Deus não é aquele que cuida das nossas vidas,
quando acabar tudo isso aqui, não tem por que nós termos virtudes. Porque foi aquilo que eu disse. Moralidade é criada pela sociedade. A sociedade pode criar moralidade. Pode criar questões éticas. Mas somente com a eternidade e a crença em Deus, nós sabemos que a nossa vida tem um propósito. É somente com a eternidade que nós vivemos para um Deus, crendo que nós fazemos tudo aquilo que Ele ordenou que nós fizéssemos. Porque a nossa ética, a nossa moral, os nossos valores estão pautados na Bíblia Sagrada e na crença daquele que vive eternamente. Por isso que eu digo, ou o Dostoiévski diz, que não pode haver virtude sem imortalidade. As pessoas poderiam viver de qualquer forma. Podemos ver o exemplo do próprio Salomão, que teve todas as coisas, desfrutou todas as coisas, e no final da sua vida ele fala, nada daquilo fez sentido. Ele teve dinheiro, teve riqueza, teve sabedoria, teve mulheres, teve prazeres em todas as coisas, teve diversão em todas as áreas, que ele fala que ele teve músicos, e nada daquilo trouxe sentido para a sua vida, e nada daquilo trouxe propósito para a sua vida. Porque ele está falando de um mundo debaixo do sol, de um mundo onde não há Deus. Nada daquilo que nós usufruirmos deste mundo pode trazer saciedade ao nosso coração. E aí começa a ter uma vida vazia, uma vida sem propósito e uma vida sem valor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu olho para esse texto e vejo que essas dúvidas começavam a pairar no coração dos discípulos e discípulas de Jesus. Essas dúvidas de fé, essas dúvidas daquele Cristo que veio para essa terra, queria salvá-los, queria ajudá-los, queria salvar eles da escravidão, morre. A razão da vida deles acaba. A razão da vida dos discípulos acaba. O propósito da vida daqueles discípulos se encerra. O valor que tanto eles seguiam, que eles abriram mão de todas as coisas de família, de trabalho, se encerraria na morte de Jesus. Estava acabando ali. Todas essas dúvidas que eu levantei, eram as dúvidas que estavam no coração dos discípulos e das discípulas. Era a dúvida que pairava no coração dos discípulos. E Francis Chan diz que, se Deus está morto, então o homem também está morto. Se Deus está morto, o homem também está morto. E para esses discípulos aqui, no coração deles, muitas dúvidas começavam a pairar. A fé deles começaram a ficar abaladas, porque Jesus Cristo, aquele que vinha para resgatar a humanidade, havia morrido. Foi crucificado, foi morto, estava numa tumba, num túmulo. A vida deles não fazia mais sentido, porque eles estavam seguindo um Deus que iria salvá-lo, ou um Messias que iria salvá-lo, que morreu e acabou. E no coração deles provavelmente poderia estar pairando algumas coisas, como outros tinham aparecido naquela época, para eles poderia pairar no seu coração, será que é só mais um? Por que eu digo isso? Porque as mulheres estavam preparando, ou haviam preparado, algumas especiarias e alguns perfumes, para ir para a tumba de Jesus, para passar em seu corpo. O coração e a mente delas estavam presos na sexta-feira ainda. Estavam presos na morte de Jesus. Elas não tinham certeza que Jesus iria ressuscitar. Elas não tinham a certeza que Jesus iria ressuscitar. No coração delas, elas iriam embalsamar um corpo de um morto. Jesus morreu, caminhou com elas e com eles por vários momentos, 3 anos ali de ministério. Jesus morre e elas vão embalsamar o corpo dele. E é uma pergunta que eu faço, se nós tivéssemos naquela época, não sei qual que seria as nossas atitudes. Isso a gente mostra um grande amor dessas mulheres por Jesus. Isso mostra um grande apreço dessas mulheres por Jesus, de cuidar do corpo de Jesus Cristo, daquele que era um grande amigo delas, daquele que poderia ser o salvador delas, porque elas estavam indo lá. Quando eu digo poderia, estou fazendo uma conjectura do que elas estariam pensando. Estou analisando como que elas estão pensando, porque elas vão no domingo, no 3º dia, ao raiar do sol, para passar perfumes no corpo de um morto,
no coração delas, o Salvador havia morrido. O Salvador estava morto. E lá em Mateus 28, relata que elas iam conversando e pensavam, quem será que vai remover a pedra do sepulcro? Porque um pouco antes, ali no versículo 27, no capítulo 27, os fariseus da época, os religiosos da época chegaram diante de Pilatos e falaram, olha, é melhor vocês colocarem guardas ali, é melhor vocês cuidarem, porque pode ser que eles venham e roubem o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Então, Pilatos coloca guardas, coloca o selo real ali para que não seja retirada a pedra, para que não tenha ruptura ali, se tiver eles possam ver. E elas começam a pensar, como que nós iremos abrir aquela pedra? Quem que irá empurrar a pedra para nós? E lá em Mateus diz que num grande terremoto a pedra ela é removida. O evangelista Mateus relata isso. E elas caminhando, elas veem que Jesus Cristo está morto. Elas vão embalsamar o corpo de um morto. E elas falam assim, encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Essas mulheres foram cuidar de um defunto. E quando elas chegam lá, não encontram aquilo que elas estavam procurando. Elas não encontram um defunto. Elas não encontram nada. No coração delas, elas estavam indo lá cuidar de um morto. Elas estavam indo cuidar daquele que é o Deus da vida, aquele que dá vida, e no coração delas, elas estavam indo cuidar de um morto. Nós conseguimos ver aqui mulheres que amavam muito, discípulos que amavam muito a Jesus, mas que não criam que Ele ia ressuscitar, mas não tinham a fé que Ele estaria ressurreto. Elas não tinham essa fé. Dúvidas pairaram no coração delas, e elas não tinham a fé que Jesus Cristo estaria ressurreto. E algo muito interessante é que várias vezes Jesus fala no livro de Lucas que ele precisava morrer para ressuscitar. Ele fala 4 vezes que ele precisava morrer e que ele iria ressuscitar. E essas mulheres elas vão de encontro ao sepulcro e não encontram Jesus lá. E quando elas vêm, falam assim que aconteceu que elas estavam perplexas, não encontraram o corpo de Jesus, e a esse respeito apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Percebem aqui que não fala que eram anjos, mas eram 2 varões. No livro de Mateus e Marcos relata apenas um anjo. No livro de João relata 2. Qual que é a explicação disso? Eu sempre trago essa explicação que são visões de alguns panoramas. Por exemplo, hoje nós estamos aqui dentro dessa igreja. Nós sabemos que aqui é a Igreja Presbiteriana Central de Cascavel. Aqui eu estou vendo a Igreja Presbiteriana Central de Cascavel, mas eu estou vendo aqui apenas o auditório. Agora uma pessoa que está ali na feirinha, que hoje não tem, né, porque quando eu cheguei não tinha nada, ele está vendo a Igreja Presbiteriana Central de Cascavel de outro panorama. Aqui eu estou vendo bancos, aqui eu estou vendo pessoas sentadas. Quem está lá fora está vendo um prédio espelhado, está vendo uma cruz ali na frente. Quem está na Igreja Presbiteriana Central de Cascavel, lá no Central Kids, está vendo outro espaço, mas todos estão vendo a Presbiteriana Central de Cascavel em vários panoramas. E aqui é essa forma que nós podemos perceber como os evangelistas estão trabalhando. Cada um está vendo de um panorama. Eles vêm, um relata 2, outro relata 1, um relata apenas o que fala. Aqui eles relatam 2 e diz que esses varões são resplandecentes. O que eu consigo perceber aqui é que essas mulheres começam a ter uma mudança na sua visão de mundo. Uma visão de mundo onde era uma visão deste mundo aqui terreno, elas começam a ver algo celestial, algo que não fazia mais sentido no coração delas. Elas conseguem perceber algo espiritual. Elas veem anjos. Os mesmos anjos que anunciam a vinda de Jesus, os mesmos anjos que aparecem para essas mulheres aqui. Anjos anunciam a vinda de Jesus. E anjos estão anunciando que Jesus não está ali. Está mudando uma cosmovisão ou uma visão de mundo apenas terrena para uma cosmovisão espiritual. Elas estão vendo anjos.
Elas vêm e têm essa visão espiritual, e a fé delas é mudada, porque algo improvável, que é a ressurreição, começa a se tornar provável. Algo improvável, como eu falei ali sobre a ciência, começa a se tornar provável. E se não há ressurreição, como eu disse, se não há um Deus, não existe vida. Se Jesus Cristo não ressuscitasse, como o próprio apóstolo Paulo diz, é vã essa fé. Se Jesus Cristo não ressuscitasse, não existiria imortalidade, não existiria vida eterna. Esses mesmos argumentos, essas mesmas coisas que as pessoas diziam hoje, o pessoal lá de Corinto já dizia. E o apóstolo Paulo fala, olha, ou até mesmo em Romanos, se a ressurreição não existir, se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a minha e a sua fé. Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito bonita que diz que o berço do cristianismo é a tumba vazia. O berço do cristianismo é a tumba vazia. Aí nasce a nossa religião. Aí nasce a nossa espiritualidade, a ressurreição de Jesus Cristo. É apenas com a ressurreição dele que gera vida sobre nós. Jesus Cristo ressuscitado é o próprio Deus olhando para as ações dele aqui nessa terra, dizendo que ele se agradou da vida dele aqui na terra, por isso ele ressuscitou. Lembremos-nos de Adão e Eva. Deus ele fala assim que eles seriam imortais e que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Lembram dessa história? O que eles fazem? Eles vão e comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali tendo o primeiro pecado da humanidade e tendo a queda, porque eles queriam ser independentes de Deus, desobedecem a ordem de Deus. Ali a morte espiritual, a separação de Deus, consequentemente a morte física também, porque depois Adão e Eva morrem por causa do pecado. Jesus Cristo, caminhando por essa terra, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em nenhuma delas, ressuscita. E por que ele ressuscita? Porque onde não há pecado, não há morte. Adão pecou e houve morte. Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Porque onde não há pecado, não há morte. Jesus Cristo ressuscita. Ele ressuscitou. E depois que elas vão fazer isso no corpo de Cristo, vão demonstrar um cuidado por aquele que caminhava com elas, elas encontram esses anjos, e elas estando possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que vocês buscam entre os mortos ao que vive? Essa pergunta aqui não é uma pergunta para trazer... Existem muitas perguntas que nos são feitas para trazer conhecimento. Né? Existem, olha, quem descobriu o Brasil? Né? Se você não sabe, você vai pesquisar, né, para ter uma resposta, porque isso traz conhecimento. E outros tipos de pergunta. Né? Quantos livros tem a Bíblia? Né? Se você não sabe, você vai procurar para que isso traga conhecimento. Mas essa pergunta que os anjos fazem aqui, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? É uma pergunta para reflexão. Muitas vezes Deus, através de Jesus Cristo, através da sua palavra, através do Espírito Santo, traz perguntas para a nossa reflexão. Está muito ruim não? Traz perguntas para a nossa reflexão. E essa é a pergunta: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Porque Jesus Cristo já havia falado para elas que ele iria ressuscitar. Está procurando ali entre os mortos aquele que vive. E essa é uma pergunta para reflexão. Muitas vezes, diante dos problemas, diante das dificuldades das nossas vidas, nós não olhamos para Cristo como aquele que cuida de todas as coisas de nossas vidas. Não olhamos para Deus como aquele que cuida de todas as coisas de nossas vidas. Nós olhamos apenas para a situação, para a circunstância. Morreu, acabou. Não tem mais como fazer, não tem o que fazer porque morreu, acabou. Muitas vezes a nossa esperança, ela se acaba, como a esperança desses homens aqui, dessas mulheres, se acabaram, porque elas foram procurar alguém que estava morto. Mas Jesus Cristo não estava morto. Muitas vezes, em muitas circunstâncias das nossas vidas, nas nossas famílias,
Às vezes em casamentos, trabalhos, emoções, faltam esperança para nós, fala, não tem mais o que fazer. Familiares que não estão na igreja, que se desviaram. No nosso coração muitas vezes acaba a esperança, estamos desesperançados. Acabou, sonhos morrem, acabam, mas nós não cremos naquele que cuida de todas as coisas. Nós não cremos que Deus está cuidando de todas as coisas, como essas mulheres aqui, essas discípulas aqui. Muitas dúvidas começaram a pairar nos seus corações e a fé delas começaram a ser abaladas. Muitas vezes dúvidas são colocadas nos nossos corações para que a nossa fé seja abalada. Porque a fé dela estava depositada num Cristo que estava morto. Elas iam cuidar de um morto, daquele que prometeu trazer vida e vida em abundância. Elas caminharam com esse mesmo Jesus. Esse mesmo Jesus que fala, que cuida da sua vida, que cuida do seu coração, que cuida dos seus negócios, que cuida da sua família. E muitas vezes dúvidas começam a pairar em nossos corações e a desesperança toma as nossas vidas, o nosso coração, trazendo desespero. E muitas vezes a gente começa a cuidar de um morto, aceitando aquela situação. O próprio pastor, várias vezes aqui, muitas vezes nós precisamos, diante das nossas casas, profetizar bênçãos de Deus. Não aceitar as coisas que acontecem, não aceitar as coisas deste mundo, porque nós cremos num Deus que muda histórias, num Deus que ressuscita vidas, num Deus que ressuscita casamentos, num Deus que ressuscita sonhos, num Deus que ressuscita emoções, num Deus que cura. É esse Deus que nós cremos. Mas muitas vezes as nossas mentes estão presas na sexta-feira. Muitas vezes as nossas mentes estão presas na sexta-feira, onde Jesus Cristo morreu. Muitas vezes a nossa vida não acompanha a cronologia do mundo. O nosso coração e a nossa mente, muitas vezes ficam presas em sentimentos, em lembranças de morte, de desesperança, de tristeza, não vivendo o dia da ressurreição. Muitas vezes nós não vivemos o dia da ressurreição, com a mente e a cabeça presa no dia da morte de Cristo. Como essas mulheres estavam, com a cabeça ainda presa em lembranças de uma morte. Elas caminharam com Jesus Cristo e viram ele ser torturado, ser crucificado, viram seu corpo ser retirado daquele madeiro. A sua mente e os corações dela estavam presos à morte de Cristo e ao sofrimento de Cristo. Por que eu digo isso? Muitas vezes as nossas mentes, os nossos corações estão presos a sofrimentos, a nostalgias, e não vivemos o dia de hoje e a ressurreição de Cristo. Essa ressurreição e a companhia desse Cristo que traz alegria ao nosso coração, que traz aquela paz que excede todo entendimento. Muitas vezes as nossas mentes estão presas num dia de morte, não crendo no dia da ressurreição e da restauração. Continuando aqui, isso é algo interessante, ela fala assim, olha, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Fala para eles lembrarem. Fala para elas lembrarem. Lembra que ele preveniu vocês na Galileia. O próprio Jesus, através da sua palavra, o Espírito Santo, fala para a gente lembrar, né? Ou como o profeta, trazer à memória aquilo que traz esperança. Ele fala assim, olha, lembrai-vos como preveniu vocês, aquele que estava na Galileia. Muitas vezes as nossas mentes ficam presas ao dia do sofrimento, ao dia da dor, ao dia da dificuldade. Mas ele fala, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele manda trazer a memória. Muitas vezes nós esquecemos daquele Deus que nós servimos, as promessas de Deus, e nos conformamos com coisas que o mundo diz, nos conformamos com derrota, nos conformamos com a dificuldade, não crendo que Deus pode mudar a nossa história, a história dos nossos familiares, a história da nossa família, a história das nossas finanças, a história das nossas casas. Porque muitas vezes a nossa mente ainda está presa numa falta de perdão.
Muitas vezes as nossas mentes ainda estão presas por algo que alguém falou para nós. Muitas vezes a mente de vocês, às vezes, pode estar presa naquilo que alguém disse para você quando você era pequeno ainda. Que você não iria dar certo, que você era burro. Muitas vezes nossas mentes estão presas lá, mas não crendo e olhando naquilo que Cristo fala sobre quem nós somos, como o próprio Deus fala para o próprio Jesus, quando ele está sendo batizado, dizendo, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, sem Jesus ter feito nada ainda. Jesus não tinha multiplicado pães, Jesus não tinha expulsado demônios, Jesus não tinha andado sobre as águas, mas Deus chega diante de Jesus e fala, você é meu filho amado, sem ele ter feito algo em troca. É essa esperança que nós temos que ter, e é essa crença que nós temos que ter, a identidade de filhos amados de Deus, crendo nisso, nas promessas de Deus. Por que eu estou falando isso? Lembre daquilo que Deus fala. Lembre daquilo que Deus diz a seu respeito. Lembre daquilo que Deus diz a respeito dele mesmo. Por isso que esses anjos falam, lembrai-vos de como os preveniu, estando ainda na Galileia. Lembrai-vos do que diz Josué, eu e minha casa serviremos a Deus. Lembrai-vos do que diz o salmista, o justo não há de mendigar o pão. Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. Nós sabemos de muitas coisas, muitas vezes nós sabemos de muitas coisas, mas nós precisamos lembrar. Nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou, mas nós precisamos lembrar isso todos os dias das nossas vidas. Nós sabemos que a família é um projeto de Deus, mas nós temos que lembrar isso todos os dias das nossas vidas. Nós sabemos que o perdão é um mandamento de Deus, mas nós precisamos lembrar todos os dias das nossas vidas. Nós conhecemos, por isso que eu disse, que Jesus Cristo é um Deus de relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar. Eu já orei algumas vezes para Deus, falando, Senhor, eu não quero ser um cristão, um crente, um pastor que conhece o Senhor, que conhece muito bem o Senhor, que conhece muito bem a sua palavra, que conhece muito bem sobre a sua vida. Mas, Senhor, eu quero ser um cristão, um pastor que se relaciona com o Senhor. Porque Satanás conhecia muito bem Jesus. Satanás conhecia muito bem a palavra de Deus. E nos últimos dias, algumas pessoas chegarão diante de Jesus e falam assim, olha Jesus, eu expulsei demônios no seu nome, eu preguei o evangelho, eu era crente, eu no culto todos os domingos. E Jesus vai falar assim, aparta de mim, porque eu não te conheço. Só conhecer não é tudo. Só conhecer não é necessário. Nós temos que nos relacionar. E isso é preocupante. Muitas vezes nós conhecemos muito, mas não nos relacionamos. Por isso que isso paira dúvida nos nossos corações e a falta de fé começa a assolar as nossas mentes. A desesperança começa a tomar as nossas almas, as nossas vidas. Por isso que os anjos falam, lembrai-vos de quem é o vosso Deus. Lembrai-vos de quem é o vosso Deus. E ela continua, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Isso é algo improvável, isso é algo impensável, isso é loucura, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, a mensagem da cruz, ela é loucura. Por que ele diz isso? Porque como pode um Deus entrar na história, sofrer, morrer, sentir dor? Porque eles conheciam vários deuses ali. Apolo não sentia dor. Apolo não se fez homem. Ou os deuses dos vikings, Thor não vinha à terra, não se fazia homem, não sentia dor. Para eles não fazia sentido um Deus que sofria, um Deus que chorava, um Deus que se importava, um Deus que veio à humanidade, um Deus que entrou na história. Isso não fazia sentido, era loucura. Mas o nosso Deus entra na história. Ele não pede uma oferta, como vários deuses pedem, Ele é a oferta, Ele entra na história, sofre, sente dor, sente o seu sentimento, chora a sua lágrima, ri o seu sorriso. É um Deus que entra na história, por isso que para eles não fazia sentido, como que um Deus entra na história, sente a nossa dor, não pede oferta, e Ele mesmo é a oferta. Deus, Ele entra na história, Ele ressuscita,
para que eu e você pudéssemos ressuscitar no último dia. Por isso, se nós não crermos na ressurreição, é vã a nossa fé. A nossa vida não tem propósito aqui. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, Ele não teria vencido a morte e nem o pecado. Hoje nós somos vitoriosos em Cristo porque Ele venceu a morte. E através disso nós podemos entrar confiadamente no trono da graça. Nosso caminho é um caminho que foi feito por caminho de cruz. Ele morre no nosso lugar, mas Ele ressuscita. A nossa vida não é desesperançosa, a nossa vida é uma vida de esperança. Nós não vivemos a sexta-feira da morte, mas nós vivemos o domingo da ressurreição. Nós não vivemos sobre os aspectos e as circunstâncias desse mundo, mas nós vivemos diante das promessas de Deus, que nós somos filhos dele e nele nós somos mais que vencedores. Não importa como estão as circunstâncias da vida, mas nele nós somos alegres, porque nós temos vida eterna, nós somos imortais, viveremos com ele eternamente. Por isso que muitas vezes, e com certeza, quando nós perdemos um ente querido, dói demais o nosso coração, porque nós não fomos seres criados para a morte, nós somos seres criados para a vida, nós não somos seres criados para a separação, nós somos seres criados para viver eternamente. Nós somos imortais, porque Jesus Cristo venceu a morte. Porque se um Deus morreu, se Deus está morto, como dizia o filósofo Nietzsche, e como Francis Chan rebate, o homem também está morto. Nós só temos vida, porque o Senhor da vida ressuscitou e vive eternamente. Essa é a razão do nosso viver. Essa é a razão da gente confiar que Ele está cuidando de todas as coisas. Porque se Ele ressuscitou, Ele vive e está aqui. Está na minha casa, está na sua casa, está no meu coração, está no seu coração, está nos nossos casamentos, está nas nossas famílias, está cuidando dos seus filhos, da sua família, dos seus negócios. É isso que nos difere, crer na ressurreição de Cristo. Saber que nós não estamos aqui apenas de passagem, mas trazer a mensagem dele. Por isso nós temos que pensar, o que me difere daquele que não crê em Deus? O que me difere daquele que não crê em Deus? O que me difere? Se eu estou tendo uma vida da mesma forma, se dentro do seu trabalho tem alguém passando dificuldade, você não tem uma palavra de oração. Se um amigo passa dificuldade, você não tem uma palavra de oração. Se seus familiares às vezes têm problemas, você não tem uma palavra de conforto, o que te difere daqueles que não creem no Deus que você crê? Uma palavra de reflexão, como o próprio anjo está falando ali. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Eu trago essa reflexão para a gente. Caminhando aqui, fala, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Ele fala aqui que era Maria, Madalena, Joana, a mãe de Tiago e também as demais que estavam com elas, confirmaram todas estas coisas. Não tinha só as 3 mulheres, existiam mais pessoas que estavam juntas, que viram a ressurreição de Cristo. Elas estavam com um grande temor, e esse grande temor se traz e se torna uma grande esperança. Porque Jesus Cristo não estava mais ali. Jesus Cristo ressuscitou. E Jesus Cristo vive. A visão de mundo que elas tinham muda, porque elas não estavam ali diante de um cadáver, mas sim diante daquele que é o autor da vida. Elas iriam cuidar do autor da vida achando que ele estava morto. Mas é aquele que traz vida para as nossas vidas. Ressuscitou. E hoje vive, e manda elas, e elas veem isso, e a primeira coisa que elas fazem é anunciar para os outros, é falar para os outros. Nós precisamos anunciar isso, anunciar o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu por mim e por você, que nós estávamos perdidos um dia, é esse mesmo Cristo que nós temos que anunciar para as outras pessoas, com alegria. Por isso que o culto do Senhor é um culto festivo, um culto de alegria, porque nós celebramos um Deus que vive, um Deus que está vivo. É esse Deus que nós celebramos. Por isso que quando nós temos essa certeza, nós saímos esse domingo aqui, revigorados, cheios de força, para chegar para outras pessoas e falar assim, se seus sonhos estão mortos, creia em um Deus que traz vida a todas as coisas. Creia
Mesmo naquela pessoa mais difícil, creia na situação mais difícil, porque Deus traz vida a todas as coisas. Deus faz o improvável ser provável. Deus faz o improvável ser provável. Por isso temos que ter fé nesse Deus. Por isso temos que ser arautos do Senhor aonde nós estamos. Por isso precisamos anunciar o Evangelho de Cristo por onde nós estamos. Como o próprio Pedro, que no momento que ele nega a Cristo, ele tenta disfarçar que ele não é cristão, as pessoas olham para ele e falam assim, olha, você fala como um nazareno. Você se comporta como um nazareno. Você vive como um nazareno, como que você não é cristão? Como que você não conhece? Isso é relacionamento. Isso é estar junto. Quem tem filho sabe, né, que muitas vezes fala assim, olha só, meu filho é igual o pai, né? Teimoso igual o pai. Normalmente, quando é igual ao pai, é uma coisa ruim, né? Teimoso igual o pai. Chato igual o pai, né? Quando é... Nossa, ele é inteligente igual a mãe. Né? Ele é sábio igual a mãe. Mas quando é igual ao pai, é teimoso. É chato. Né? E por que eu digo isso? Porque isso é relacionamento. Ele se torna parecido com aquele que ele anda. Com aquele que ele convive. Nós só podemos ser parecidos com Cristo se nós tivermos relacionamento com Ele. Nós só podemos ter a certeza que Ele é um Cristo ressurreto se nós caminharmos com Ele e termos a certeza e a fé que Ele está conosco. Por isso que eu digo que Jesus nos chama para relacionamento. Disse lá no início. Porque isso sana todas as nossas dúvidas. E a nossa fé é uma fé naquilo que é improvável para o mundo. Mas é provável para nós porque Ele fala no nosso coração. Jesus Cristo ressuscitou. Como muitos dizem, nós podemos visitar várias catatumbas aí de líderes espirituais. Buda, Allan Kardec, Maomé. Mas de Jesus não, porque Ele ressuscitou. E Ele vive. Nós só vamos ver Jesus de carne e osso quando nós estivermos com Ele lá na glória. Um corpo glorificado, uma carne glorificada, não mais essa aqui que envelhece, que apodrece, um corpo glorificado. Nós não precisamos ver isso hoje, porque como foi dito pelo anjo, vocês não ouviram as palavras de Jesus? Nós confiamos nas palavras de Deus, porque isso nos traz esperança, e é isso que traz esperança para todo mundo. Como eu sempre digo, a esperança do mundo não é a política, não é as filosofias, não é as finanças, a esperança do mundo é a igreja de Cristo. Você e eu somos a esperança do mundo trazendo a mensagem do Cristo ressurreto. A esperança do mundo de uma restauração, de uma sociedade caída, é eu e você anunciando o Cristo ressurreto. A esperança do mundo em casamentos destruídos é eu e você anunciando o Cristo ressurreto. A esperança do mundo para pessoas que estão desoladas é eu e você anunciando o Cristo ressurreto. Nós somos a esperança do mundo. Nós temos que tomar posse disso e fazer como essas mulheres. Jesus Cristo não está morto e vive e restaura todas as coisas. E Ele tem um plano e algo melhor para nós. Que não seja aqui nessa terra, mas na eternidade junto com Ele. É isso que nos traz esperança. É isso que nos traz força para viver. É isso que nos traz alegria. Porque não são as circunstâncias do mundo e dessa terra que nos fazem ser quem nós somos, mas sim a esperança de vida eterna em Cristo Jesus, que Ele faz improváveis prováveis. É nisso que nós cremos. É nele que nós cremos. É na sua ressurreição que nós cremos. E a alegria que invade o nosso coração é que um dia estaremos junto com Cristo, ceando com Ele, com as pessoas que amamos, com as pessoas que perdemos, sem dor, sem pranto, sem doença, sem tristeza, porque nós estamos diante daquele que é o autor da vida. Nessa terra, teremos que passar pela crucificação. Teremos que passar pela sexta-feira da crucificação. Mas nós cremos e temos a certeza que Ele ressuscitou e que Ele vive. Passaremos pelo sofrimento, pela dor, pelas dificuldades, mas Jesus é o bálsamo das nossas vidas. É Ele quem traz alegria. Como o próprio autor de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos o privilégio de crer em Deus, mas não só crer, mas também sofrer com Cristo. Esses são os nossos privilégios. Sofrer com Ele também. Sofrer perseguição, sofrer dificuldades,
sofrer difamações porque somos cristãos, sofrer quando abrimos mão de coisas, sofrer quando nossa moralidade está pautada na Bíblia e não neste mundo, sofrer quando, sei lá, o chefe pede para fazer uma coisa imoral e você não faz porque o que te pauta é a Bíblia Sagrada e não ser reconhecido pelas pessoas ou ser aceito pelas pessoas porque nós queremos ser aceitos por Deus. Nosso papel é sofrer junto com Cristo, é orar pelas pessoas, é perdoar, é sofrimento. Perdoar não é fácil, abrir mão de um direito. Nós somos privilegiados de crer em Cristo e carregar a mesma cruz que Ele carregou, como o próprio Simão de Cirene, ajudando na cruz. Não porque Cristo precisava, mas porque Ele nos dá a oportunidade de carregá-lo, carregar a cruz que Ele carregou, de levar o Evangelho que Ele anunciou. Nós somos privilegiados em crer, em sofrer. E finalizando, o versículo 11 e 12, tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Essa palavra delírio eu acho muito interessante, porque ela é uma palavra do grego leros. É a única vez que aparece aqui na Bíblia, isso é algo muito interessante para a gente pensar, porque o que escreve aqui, o evangelista Lucas que escreve, ele é um médico. E essa aqui, delírio, era muito usado na medicina para aqueles que tinham alucinações por causa de febre alta. Quando tinha febre alta, era essa palavra que era usada. Até hoje mesmo, né, na medicina usa, está delirando, né, por causa da febre alta. O que ele está querendo dizer? Quando essas mulheres dizem ali, parecia um delírio, eles estavam falando que essas mulheres pareciam que estavam doidas, que estavam delirando, estavam vendo imagens, estavam surtadas, digamos assim. Mas eu trouxe essa palavra só para a gente entender como cada evangelista, como Deus usa cada um dentro da sua cultura e dentro de cada circunstância. Ele era um médico, ele usa uma palavra aqui da medicina, que era um delírio, que era algo como se alguém tivesse uma febre alta. Fala assim, vocês estão delirando. Pode parecer um delírio para o mundo, pode parecer loucura, mas elas foram e anunciaram. Pode parecer loucura para o mundo você ter um namoro santo, mas você vai e vive assim. Pode ser delírio para o mundo você respeitar a sua esposa, não olhando para outras, vice-versa. Pode ser um delírio para o mundo você ser alguém que não sonega imposto. Pode ser loucura. Mas o nosso balizador moral, os nossos valores, estão pautados aqui. Por isso que eu digo, quando não temos um Deus, o homem ele não tem valor nessa vida. Os nossos valores são valores do reino. São valores transcendentes. E é nisso que nós cremos. Finalizando, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Algo interessante é que Pedro vai ao sepulcro, deixa ver os lençóis de linho arrumados ali. Jesus Cristo, como havia dito lá em Mateus, ele não foi roubado porque os lençóis ficaram lá, eles não levaram, eles não iriam desenrolar, tirar o lençol e colocar as coisas lá. E uma coisa muito interessante na cultura judaica era que quando os lençóis eram deixados na cama, significava que a pessoa iria voltar depois para dormir novamente, ele ia voltar para aquele lugar novamente. Ele não retirava para lavar, não retirava para outro lugar, ele deixava ali na cama porque ele iria retornar. Isso é uma mensagem que Jesus deixa para mim e para você. Os lençóis de linho ficaram lá porque ele morreu, ressuscitou, mas voltará para buscar a sua igreja, para buscar a todos aqueles que creem nele. Voltará para nos buscar. Jesus Cristo morreu, vive conosco, morreu como um cordeiro, uma ovelha muda, mas voltará como um leão que ruge, vencendo e para vencer, para buscar a sua igreja, para um dia nós estarmos juntos com ele, ceando com ele, alegres com ele, porque ele voltará. Morreu como um cordeiro, mas voltará vitorioso como um leão. Ele feriu a cabeça da serpente, mas voltará e derrotará o dragão. Não haverá mais dor, nem pranto. O Jesus que morreu, ressuscitou, voltará. Isso tem que ser uma alegria para o nosso coração. Ele vai voltar. E as nossas orações, se não existe isso na sua oração hoje, que façamos como os discípulos. Maranata, vem Senhor Jesus. Que todos os dias seja essa nossa oração. Vem Senhor Jesus.
Vem, porque queremos estar contigo de uma forma relacional, junto. Vem, Jesus. Queremos a sua presença nas nossas vidas. Queremos estar contigo, porque essa é a única esperança e alegria das nossas vidas, que Cristo vive e está conosco os dias. Dificuldades virão, sofrimentos virão, mas a nossa mente não ficará presa na sexta-feira da paixão, e sim no domingo da ressurreição. Aleluia, Jesus Cristo vive.